Rosa Parks e o boicote ao ônibus de Montgomery, 1955. A recusa de Rosa Parks ao ceder seu lugar a um branco em um ônibus gerou um boicote liderado por Martin Luther King Jr., que resultou na dessegregação dos ônibus. Marcha sobre Washington, 1963. Marcha sobre Washington, 1963. Mais de 250 mil pessoas participaram de uma manifestação em Washington, onde Martin Luther King Jr. fez o famoso discurso I Have a Dream. Lei dos Direitos Civis, 1964, e do Voto, em 1965. O Civil Rights Act, 1964, proibiu a discriminação racial, enquanto o Voting Rights Act, de 1965, garantiu o direito dos votos aos afro-americanos. Assassinato de Martin Luther King Jr., 1968. Sua morte gerou grandes revoltas e fortaleceu a luta pelos direitos civis. Lei da Moradia Justa, 1968. Proibiu discriminação no mercado imobiliário. Principais figuras incluem Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Malcolm X, Thurgood Marshall e Ella Baker. O movimento conquistou a dessegregação em escolas, transportes, lugares públicos, além de garantir direitos civis fundamentais. Embora tenha obtido vitórias legais, a luta por igualdade racial continua até hoje. O movimento dos direitos civis nos Estados Unidos teve uma série de influências na América do Norte. Dentre elas, algumas são: 1. Fim da segregação racial. O movimento ajudou a abolir leis de segregação racial em espaços públicos, como os parques, os hotéis, os restaurantes, em espaços de educação, como as escolas integradas, e em espaços de emprego, por exemplo, empregando uma igualdade de oportunidades para pessoas brancas e afro-americanas. 2. Direito ao voto. A aprovação do Voting Rights Act em 1965 garantiu o direito ao voto para cidadãos afro-americanos, eliminando testes de alfabetização, taxas de registro e intimidação eleitoral. 3. Igualdade de oportunidades. O movimento promoveu a igualdade de oportunidades em educação, programas de afirmativa, emprego, leis de igualdade salarial e habitação, leis de habitação justa. 4. Mudanças culturais. O movimento influenciou a cultura popular com aumento da representação de minorias na mídia e arte, desafio aos estereótipos raciais e promoção da diversidade e inclusão. Resultados a longo prazo. 1. Avanços na igualdade racial. Embora ainda existam desigualdades, o movimento pavimentou o caminho para progressos significativos em educação, aumento na taxa de conclusão de ensino médio superior entre afro-americanos, emprego, aumento na representação de minorias em cargos de liderança e saúde, melhoria nos índices de saúde para comunidades marginalizadas. 2. Diversidade e inclusão. O movimento inspirou outros movimentos por direitos civis, como o feminismo, direitos LGBTQIA+, direitos das pessoas com deficiência, por exemplo. 3. Reformas legais. Leis como o Civil Rights Act, 1964, que eu já citei 3 vezes contando essa, American with Disabilities Act, 1990, Family and Medical Leave Act, em 1993, foram influenciados pelo movimento. Objetivos e desafios ainda relevantes. 1. Combate ao racismo sistêmico. A luta contra a discriminação e desigualdade continua em polícia e justiça criminal, educação e emprego, e saúde e habitação. Isso entre vários outros, claramente. 2. Igualdade econômica. A disparidade salarial e de oportunidades econômicas persiste, com diferenças salariais entre homens e mulheres e desigualdade de acesso a crédito e financiamento. 3. Acesso à educação e saúde. Desigualdades em educação e saúde afetam comunidades marginalizadas com falta de acesso à educação de qualidade e dificuldades de acesso a cuidados de saúde de qualidade. 4. Representação política.
A sobrerepresentação de minorias em cargos políticos permanece um desafio, com pouca representação de minorias no Congresso e dificuldades de acesso a financiamento público. O movimento dos direitos civis continua sendo uma fonte de inspiração para a luta por justiça social e igualdade nos Estados Unidos e em todo o mundo também. O movimento dos direitos civis nos Estados Unidos buscou garantir a igualdade de direitos para todos, independentemente da raça, etnia, gênero ou religião. Suas principais conquistas incluem: fim da segregação racial e da discriminação em espaços privados ou públicos, promovendo a igualdade em escolas, transportes e serviços. Garantia do direito ao voto para afro-americanos, especialmente do Sul, com a aprovação do Voting Rights Act, que é a quarta vez que eu cito já, de 1965. Igualdade no emprego e combate à discriminação no trabalho, promovendo oportunidades baseadas em mérito, não em raça ou gênero. Acesso igualitário à educação com a integração das escolas e o fim da segregação nas instituições de ensino. Combate à violência policial e ao tratamento desigual das comunidades negras, além de influenciar reformas no sistema de justiça criminal. Avanços nos direitos das mulheres com a promoção de igualdade de gênero no trabalho e na educação. Mudança cultural e social que alterou a forma como a sociedade americana vê o racismo, a discriminação e a justiça social. Influencia em outros movimentos, como os dos direitos LGBTQ e a mais, ajudando a fortalecer lutas por igualdade em todas essas outras áreas. Essas conquistas tiveram um impacto profundo na vida das pessoas, promovendo uma sociedade mais justa e inclusiva, embora desafios persistam até hoje. Bom dia. Seguinte, só queria revelar aqui, tá bom? São 3:30 da manhã no dia 20... Não, no dia 6 de novembro. Onde é que eu tirei 20? Enfim, só queria falar isso, tá bom? Tá tarde, eu tô cansado, vou dormir menos de 4 horas. Professor, por favor, me dá nota máxima, é tudo que eu te peço. Nunca te pedi nada. Só isso, muito obrigado. Tomara que todo mundo aí tenha curtido o trabalho. Deixa o like, né? E muito obrigado aí, boa noite. Não, bom dia, porque vocês vão estar no dia e eu tô na noite.